1 Macabeus, capítulo 3. Seu filho Judas, chamado Macabeu, ergueu-se em seu lugar. Todos os seus irmãos e todos os que seguiam a seu pai lhe deram apoio e combateram com alegria na guerra de Israel. Ampliou a glória de seu povo, revestiu a couraça como gigante, cingiu suas armas de guerra, travou batalhas, protegendo o acampamento com sua espada. Em seus feitos assemelhou-se a um leão, a um filhote de leão que ruge sobre a sua presa. Procurou e perseguiu os ímpios e atirou às chamas os opressores de seu povo. Os ímpios fugiram amedrontados diante dele. Conturbaram-se os assalariados da iniquidade, e por ele foi realizada a libertação. Fez muitos reis passarem momentos amargos, e com seus feitos rejubilou a Jacó. Sua memória será sempre abençoada. Percorreu as cidades de Judá, delas exterminando os ímpios, e afastou de Israel a cólera divina. Sua fama chegou até as extremidades da terra, por ter reunido os que estavam perdidos. Apolônio mobilizou soldados gentios e grande contingente da Samaria para combater Israel. Judas o soube, foi-lhe ao encontro, derrotou-o e matou-o. Muitos caíram mortamente feridos e outros fugiram. Os israelitas apoderaram-se dos despojos. Judas tomou a espada de Apolônio e daí por diante passou a usá-la nos combates. Seron, chefe do exército sírio, teve notícia de que Judas reunira considerável grupo de partidários prontos a acompanhá-lo na guerra. Disse então: adquirirei fama e serei glorificado no reino. Vou combater Judas e suas tropas, que desprezam as ordens do rei. Poderoso contingente de ímpios reuniu-se a ele, subiu para ajudá-lo a vingar-se dos filhos de Israel. Quando se aproximou da subida de Bet-Horon, Judas saiu-lhe ao encontro, com um pequeno grupo de homens. Vendo o exército que marchava contra eles, disseram a Judas: como poderemos nós, em tão pequeno número, lutar contra tão poderosa multidão? Ainda mais que estamos enfraquecidos porque nada comemos hoje. Judas respondeu: é fácil, grande multidão, cair nas mãos de pequeno grupo. Para o céu não há diferença em salvar por meio de muitos ou por meio de poucos. A vitória na guerra não depende da grande quantidade de soldados. É do céu que vem a força. Marcham contra nós, cheios de insolência e de impiedade, para nos exterminar a nós, as nossas esposas e a nossos filhos, e para nos espoliar. Nós, pelo contrário, lutamos em defesa de nossa vida e de nossas leis. Ele os esmagará diante de nós. Não os temais, portanto. Depois de pronunciar estas palavras, atirou-se repentinamente sobre os adversários. Seron e seu exército foram esmagados por ele. Perseguiram o inimigo na descida de Bet-Horon até a planície. 800 homens foram mortos, e os outros fugiram para a terra dos filisteus. Judas e seus irmãos começaram a ser temidos, e o medo invadiu os povos circunvizinhos. Sua fama chegou até o rei, e as nações comentavam as batalhas de Judas. Quando viu estas notícias, o rei Antíoco encheu-se de cólera e ordenou que se reunissem todas as tropas de seu reino, constituindo o exército extremamente poderoso. Abriu seu tesouro, deu às tropas o soldo de 1 ano e ordenou-lhes que estivessem preparadas para tudo o que fosse necessário. Viu, porém, que se esgotara o dinheiro de seus cofres e que os tributos das províncias eram pequenos por causa da revolta e dos males que provocara no país ao suprimir as normas em uso desde os tempos antigos. Temeu ficar, como acontecera mais de uma vez, sem meios de atender às despesas e às dádivas que anteriormente distribuía com mão generosa.
ultrapassando em prodigalidade os seus antecessores. Premido por essa difícil situação, decidiu ir à Pérsia para receber os tributos das províncias e recolher muito dinheiro. Confiou a Lísias, homem nobre pertencente à família real, a direção dos negócios do reino desde o rio Eufrates até as fronteiras do Egito, bem como a educação de seu filho, Antíoco, até que regressasse. Entregou-lhe a metade das tropas e os elefantes e deu-lhe instruções sobre todos os seus planos, de modo especial em relação aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Contra eles devia mandar um exército para abater e destruir a força de Israel e o que restava de Jerusalém, de tal modo que até se apagasse a lembrança daquele lugar. Devia estabelecer os estrangeiros em todo o país, distribuindo-lhes as terras por sorte. O rei tomou consigo a outra metade das tropas e partiu de Antioquia, sua capital, no ano 147. Transpôs o rio Eufrates e atravessou as províncias do Planalto. Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorímenes, Nicanor e Górgias, homens poderosos dentre os amigos do rei. Mandou com eles 40.000 soldados de infantaria e 7.000 cavaleiros para entrarem no país de Judá e o arrasarem em conformidade com a ordem do rei. Puseram-se eles em marcha com todo o seu exército e foram acampar na planície perto de Emaús. Recebendo esta notícia, os comerciantes daquela região tomaram consigo grande quantidade de prata e de ouro, assim como grilhões, e se dirigiram ao acampamento para comprar como escravos os filhos de Israel. A eles se juntou um contingente da Síria e do país dos filisteus. Judas e seus irmãos viram que os males se tinham multiplicado e que os exércitos inimigos acampavam em seu território. Tiveram também conhecimento da ordem real de destruir e exterminar seu povo. Disseram-se mutuamente: soergamos nosso povo de sua depressão e combatamos em defesa de nosso povo e de nosso santuário. Reuniu-se todo o povo a fim de se preparar para a luta, como também para rezar e implorar piedade e misericórdia. Jerusalém estava despovoada como um deserto. Nenhum de seus filhos entrava ou saía. O templo fora profanado. Os estrangeiros ocupavam a cidadela, que se tornara a residência dos gentios. A alegria desaparecera de Jacó. As flautas e as cítaras estavam abandonadas. Os judeus concentraram-se e dirigiram-se a Mispá, em frente a Jerusalém, porque outrora havia em Mispá um local de oração para Israel. Naquele dia, jejuaram, cobriram-se de cilício, espalharam cinza sobre a cabeça e rasgaram as vestes. Abriram o livro da lei em busca de respostas para as suas perguntas, assim como os gentios consultam os ídolos. Trouxeram os ornamentos sacerdotais, as primícias e os dízimos, e fizeram vir os nazireus que tinham completado o tempo de seu voto. E clamaram ao céu em alta voz, dizendo: que faremos destes homens, e para onde os levaremos? O teu templo foi conspurcado e profanado. Os teus sacerdotes estão de luto e na humilhação, e eis que os gentios se reuniram contra nós para nos destruir. Tu conheces seus intentos a nosso respeito. Como poderemos opor-lhes resistência, se não vieres em nosso socorro? E logo fizeram soar as trombetas e gritaram a plenos pulmões. Depois disto, Judas constituiu chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e 10 homens.
e disse aos que estavam construindo casa, aos que acabavam de contrair matrimônio ou plantar vinha, e também aos medrosos, que se retirassem cada um para sua casa, de acordo com a lei. O exército se pôs em marcha e foi acampar ao sul de Emaús. Disse Judas: Equipai-vos, sede valentes, e estais preparados, amanhã bem cedo, para combater esses gentios que se congregaram contra nós, a fim de nos destruírem, a nós e ao nosso santuário. Para nós é preferível morrer na luta a presenciar a desgraça de nosso povo e de nosso santuário. Mas seja feito o que for de sua vontade no céu.